Olá, meninos e meninas, vamos lá para a nossa terceira aula da situação de aprendizagem 2 do caderno Aprender Sempre, aulas 5 e 6. Continuamos falando de números racionais, só que agora nós vamos falar de números irracionais também e a sua representação na reta numérica. A gente já acabou falando um pouquinho de números racionais na reta numérica na videoaula anterior. Então vamos lá. Considere os números reais a seguir. Número real é todo número racional e todo número irracional juntos, tá? Escreva esses números na ordem crescente. Professora, como que eu vou escrever esses números na ordem crescente? Usa a calculadora. Pega a calculadora e descobre quanto que é a raiz cúbica de 64. Usa a calculadora e descobre quanto que é 3 meios. Usa a calculadora e descobre quanto que é a raiz cúbica de 32. Quem é o π? Dá uma pesquisada aí. Quem é o número π? E você vai colocar esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Tudo bem? Vamos continuar. Utilize a subdivisão da reta abaixo e escreva todos os números na reta. Então, você vai colocar esses números aqui, nessa reta numérica. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou começar. Se aqui é o 2, a metade é o 1. Se aqui é o 1, a metade é o ponto meio. Ah, professora, mas e a raiz cúbica de 64? Porque raiz cúbica de 64 não é um número conhecido. Presta atenção, raiz cúbica, eu não tô falando de raiz quadrada, hein, galera? Raiz cúbica de 64 não é um número conhecido. E como que eu faço? Opa, desculpa, gente, raiz cúbica de 64 é um número conhecido, sim. Raiz cúbica de 64 é 4. Como que eu vou reconhecer? Como que eu vou colocar esse número na minha reta numérica? Ué, 0, 1, 2, 3, 4. Encontrei o 4. Já encontrei o 3 também. Eu tenho só que prestar atenção que os espaços entre as unidades, então entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, precisam ser iguais. Ah, e a raiz cúbica de 32? Aí já não é um número conhecido. Raiz cúbica de 32 é um número irracional, porque é um número infinito não periódico. Vou colocar aqui mais ou menos. Ele é 3,1748 e assim vai. Então, o que eu vou pegar aqui? 3, aqui é o meio 3,5, 3,25, porque eu tô pegando sempre a metade da metade. 3,17, ele vai estar aqui, ó, aproximadamente, não precisa ser bem certinho. 3,1748, tararã, tararã. Ou seja, raiz cúbica de 32. Ah, professor, o π, quem é o π? 3,1415, aquele númerozinho que todo mundo aqui já conhece, né? Ele tá muito próximo, mas ele tá antes do raiz cúbica de 32, porque é 3,14. Então, ó, 3,14, o 4 vem antes do 7. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, π. Tudo bem? Deu para entender como vocês vão fazer? Vocês vão posicionar todos os números aqui. Agora, presta atenção. Exercício 2. Considere os números reais a seguir. Percebam que todos os números estão negativos? Eles são o oposto
dos números que aparecem no exercício 1. Então, presta atenção. Como que eu vou colocar esses números na ordem crescente? Do menor para o maior. Quem é o menor? A maior dívida. Tudo bem? Vamos continuar. Utilize a subdivisão e escreva todos os números na reta. Mesma coisa. Se aqui é o menos 3, aqui é o menos 2, aqui é o menos 1. E eu vou fazer a localização desses números. Muito, muito similar ao exercício 1. Considere os números a seguir. Escreva esses números em uma reta numérica. Tá vendo o que a gente fez aqui? A gente vai fazer aqui. Eu vou colocar a reta numérica. Vou determinar quem é meu zero. Vou determinar quem é meu 1. Então, se aqui é 1, com a mesma distância eu ponho 2. Com a mesma distância eu ponho 3. Com a mesma distância eu ponho menos 1. Com a mesma distância eu ponho menos 2. Com a mesma distância eu ponho menos 3. Fiz isso? Então, ó, o menos 3 eu já localizei. Aí, quem é a raiz cúbica de 27? Raiz cúbica de 27 é 3. Então, já localizei a raiz cúbica de 27. Menos meio. Todo lado negativo, não chego no 1, no meio. Menos meio. 8 terços. 8 terços, ele vai ser, se eu transformar em fração mista, 8 dividido por 3 vai dar 2 e sobra 2. Então, 2 inteiros e 2 terços. Entre 2 inteiros e 2 terços. Pega, divide em 3, pega 2 pedacinhos. Aqui está ele, 8 terços. 2 quintos. 2 quintos não tem parte inteira, então eu vou sair do zero. 2 quintos. Divide em 5, pega 2. 2 quintos. Não precisa ser exatamente a posição dele, mas você precisa me fazer a reta numérica respeitando essas regrinhas que a professora falou. Exercício 4. Considere os números aqui. Escreva esses números na reta crescente. Só presta atenção que tem número negativo aqui. O menor é a maior dívida. Então, eu vou colocar em ordem crescente. E depois, a mesma coisa que eu fiz aqui no exercício 3, eu vou fazer para o exercício 4. Escrever esses números na reta numérica. Aqui. Observe a parte da reta a seguir. Esse ponto é o 5 meios. Professora, 5 meios. Transforme fração imprópria. 2 inteiros e 1 meio. Então, 2 inteiros e a metade da próxima parte. E aqui, 3,8. Escreva 3 números que estão entre x e y. Quais são alguns números que estão escritos aqui no meio? Lembrando que isso é 2,5, então isso é 2,5. E esse daqui é 3,8. Escreve 2 números que estão entre 2,5 e 3,8. Tudo bem? Próximo. Localize o número irracional menos raiz de 7 com uma casa decimal na representação da parte da reta real a seguir.
Então, vamos lá. Quem é raiz de 7? Se você não sabe, usa a calculadora e descobre que a raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Só que aqui eu não quero raiz de 7, eu quero menos raiz de 7. Então, eu quero localizar aproximadamente o menos 2,64, 5 e assim por diante. Só que aqui ele fala com a precisão de uma casa decimal. Então, o 45 eu posso deixar de lado, só vou olhar o 6. Menos 1, menos 2,6. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Localizei. Certo? Aqui, observe a reta real a seguir. O número 3 nonos está representado na reta por qual letra? 3 nonos. Primeiro, 3 dividido por 9. Tem parte inteira? Não, não tem parte inteira. Então, qual é a letra que está na parte não tem o inteiro? Ah, já dei a resposta, vai. Exercício 8 e último. Observe a reta real a seguir. O número 6 elevado a 1/3 está representado na reta real por qual letra? Gente, isso é uma representação muito legal, tá? 6 1/3. O que é 6 elevado a 1/3? Raiz cúbica de 6. Só que quando você for usar a calculadora, geralmente você não consegue fazer raiz cúbica de 6. Nenhuma raiz cúbica você consegue. Então, a gente acaba colocando esse símbolo na calculadora. O que a gente faz? A gente coloca o 6, procura o acento circunflexo que está relacionado com a potência, abre parênteses, coloca 1 dividido por 3 e fecha parênteses. Então, na hora que a gente coloca na calculadora, a gente acaba fazendo essa linguagem, em vez de colocar raiz cúbica. Tudo bem? Ah, professora, então eu quero calcular a raiz cúbica de 27? 27 elevado a 1/3. Quero fazer a raiz cúbica de 47. 47 elevado a 1/3. Tudo bem? Olha, faz na calculadora quanto que é raiz cúbica de 6 e identifica. Presta atenção aqui. É um número positivo. Se ele é um número positivo, gente, essas letras aqui eu já posso considerar. O P, o T e o V eu posso desconsiderar. Aí ele vem o RQ. O RQ não tem S e o T eu desconsiderei. Tudo bem? Então, qual dessas 3 letras representam raiz cúbica de 6? É bem fácil, tá? Muito fácil você fazer esse exercício. Terminamos mais essa videoaula. Seja protagonista do seu aprendizado. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Até a próxima.